Aleluia. Graças a Deus. Convido os irmãos presentes a se colocarem de pé. Os que puderem. Se estiver muito cansado, não tem problema não, tá? Não é reverência não. Se estiver muito cansado, fica sentado um pouquinho aí. Renova o ânimo para a hora do louvor você adorar. Salmos de número 34. Versículos... Vou ler a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Salmo 34. Cumprimento os irmãos que chegaram depois aí. Sumiu. Chegou a irmã aí ainda há pouco. Está ali. Paz do Senhor Jesus. Os irmãos que nos acompanham e adoram aí através da live. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Como eu coloquei na mensagem lá, do convite, né? Que não é... Bem que poderia ser convocação, mas hoje a gente tem que ficar polindo um pouquinho a linguagem para ninguém se sentir machucado, nem se sentir pressionado. Mas no convite eu falei, nós estamos em guerra e é tempo da gente se preparar. Estamos numa guerra, numa batalha e tem desafios pela frente, tem gigantes aí pela frente. O inimigo não cessa de pelejar contra nós. Não vamos conseguir nada muito fácil não, também não vai ser muito difícil, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a igreja precisa batalhar, precisa se fortalecer espiritualmente. É por isso que a gente vem aos cultos. Primeiro porque devemos dar a Ele a glória devido ao seu nome. E dentre tantas coisas, além da santificação, uma das coisas que nos diferem das pessoas comuns, para não chamá-las de ímpias, é que a gente tem um Deus e a gente separa tempo para adorar Ele, pessoalmente, na nossa casa e coletivamente. Isso nos faz povo de Deus e igreja de Deus também. Isso nos mostra, é uma mensagem pregada também, tá? Então estamos aqui para dar a Ele a glória devido ao seu nome, mas também para receber fortalecimento e sabedoria do alto. Sem isso a gente não vai muito longe não. A gente pode até sair rapidinho por aí, né? Fazendo um monte de coisa, mas daqui a pouco acaba gás, acaba a energia espiritual e às vezes que a gente conquista vai num sopro, igual água, né? Quem segura a água, né? É ou não é? Escorre pelas mãos assim, a gente vê e foi um maior sufoco para conquistar isso aqui, de repente foi embora. Poxa, eu estava tão bem, de repente, tá tudo ruim. É terrível. E sem falar na eternidade, né? De repente, no abrir e fechar de olhos aí, o mestre volta e tem que estar pronto. Então a igreja se reúne para se preparar. Quem veio se preparar? Da glória a Jesus. Viemos dar a Ele porque nós amamos Ele, né? Então a gente quer agradar aquele que a gente ama. Mas a gente precisa de força, né? A gente precisa da força que vem dele. Versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Não é só, o juízo não é só para matar, não. É para não deixar nem memória, nem história para contar. É forte. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quem pode glorificar o Senhor por essa palavra? Um verdadeiro tesouro, né? Encravado entre os 66 livros da Bíblia. Um tesouro muito... Quem pode glorificar Deus? Essa é a palavra viva de Deus.
a gente precisa pedir a Deus para se emocionar com a palavra de novo. Ou começar a se emocionar com a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Não é a palavra da filosofia. Não é a palavra da autoajuda. Não é a palavra da sabedoria do homem. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. A nossa alma precisa se regozijar. Essas palavras precisam penetrar no profundo do nosso coração, da nossa alma e impactar. Precisa causar impacto. O texto aqui está nos orientando a nos apartar do mal, nos empenhar. Mas o tremendo é perceber que os olhos do Senhor, eles não passam pelo justo. Os olhos do Senhor, versículo 15. Versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. O que significa isso, amado? O Senhor está vendo, irmãos. Feche teus olhos. Imagina o Senhor olhando para você. Imagina o Senhor contemplando as suas obras. Imagina o Senhor contemplando a sua semeadura. Imagina o Senhor contemplando o seu choro, o seu clamor, o seu esforço, a sua dedicação. Mas contempla também pela fé o Senhor Deus contemplando o teu fracasso, ou contemplando de repente a tua falta de compromisso, ou de repente contemplando o teu desleixo com tua própria vida espiritual, tua própria vida pessoal, com as oportunidades que você tem. Os olhos do Senhor repousam, Ele está constantemente olhando. Não há nada que nós façamos que seja em vão. Nada. Esmeraldo, nada quer dizer que tudo que eu faço de bom não é em vão. Não é em vão. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Mas o que eu faço de mal é em vão, né? Mas é em vão que eu faço errado, né? Quando ninguém vê, o pastor não vê, o discipulador não vê, ou de repente a sociedade não viu, de repente a polícia não viu, de repente a justiça não viu. É em vão. Não, também não é em vão, não. O Senhor é amor, mas Ele também é justo. E às vezes a gente vai se comprometendo por falta de direcionamento, por falta de decisão de nos santificar. O texto aqui é claro. Ele vai dizer que o justo ele vai poder clamar. E quando ele clamar, todo mundo vai passar pela prova. Todo mundo vai passar pelo sofrimento. Todo mundo passa pela dor. Uns mais, outros menos. Uns acabam plantando vento e colhem mais a tempestade. Mas a diferença é que o justo clama e o Senhor ouve, o Senhor atenta, o Senhor livra das aflições. Olha lá, muitas são as aflições, mas o Senhor de todas o livra. Olha aí, Ele preserva os ossos. Os que confiam no Senhor não serão condenados, vão ser absolvidos, irmãos. Nós seremos absolvidos, porque nós somos pecadores, nós pecamos e vamos pecar no nosso desenvolvimento da nossa vida. Mas não pecaremos sem sermos absolvidos, se houver em nós um coração quebrantado, se houver em nós um arrependimento, se houver em nós o desejo de nos apartar do mal, o desejo de caminhar com o Senhor. O Senhor está perto. O Senhor está perto daqueles que invocam o seu nome, daqueles que têm um coração quebrantado. Irmãos, nós precisamos ter um coração quebrantado. Que nessa noite o Senhor possa quebrantar o nosso coração, o Senhor possa quebrantar a nossa mentalidade, possa nos fazer ouvir a sua voz, possa nos avivar, possa nos despertar, possa nos dar direção, possa nos dar novo rumo, porque o Senhor quer restituir aquilo que foi perdido, irmãos. Aquilo que foi perdido, o Senhor quer nos restituir, mas Ele não quer que alguns de nós venham a perder nada. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós podemos louvar a Deus pelo espaço que nós temos para estudar a palavra, para meditar nela, para compartilharmos, para comentar e para adorar o Senhor, porque às vezes sozinhos é um nível de glória, mas às vezes não, no coletivo, na unidade da igreja é diferente. Às vezes são experiências maiores que a gente tem na intimidade, e outras vezes as maiores experiências são no meio do povo.
Meu Deus, quem é sábio o suficiente para entender esses mistérios? Não tem como. Devemos buscar ao Senhor enquanto está perto. Devemos buscar a Ele, porque nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele está a força que nós precisamos. Nele está a autoridade que nos é dada. Nele está o vigor, a vitalidade que nós necessitamos. Nele está a alegria que nós tanto desejamos. A paz que nós tanto desejamos está nele, provém dele, nasce nele, flui nele e se direciona para ele. Pai Santo, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, com a intenção de adorar ao Senhor, com a intenção, Senhor, de nos render diante da tua presença. Não apenas, Senhor, participar de um culto, não apenas participar de liturgia, não apenas, Senhor, nos reunir num horário, num tempo determinado. Nós queremos realmente ter um encontro contigo aqui nessa noite. Queremos ter uma experiência de entrega primeiro, Senhor. De nos entregar, de conseguir chorar, de conseguir realmente prestar atenção à tua voz, de realmente, Senhor, nos dedicar e servir ao Senhor e dar ao Senhor um culto, Senhor, um culto, ó Deus, que seja agradável ao teu coração, Senhor, que os nossos sentidos se dobrem, que os nossos sentidos, Senhor, se rendam e se dediquem ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, que a nossa atenção e a nossa devoção, Senhor, seja para Ti nessa hora. Que as outras coisas, Senhor, elas esperem, elas fiquem para depois, ou melhor, é agora, nós colocamos no Teu altar, lançamos sobre Ti as nossas ansiedades, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, quem é como Tu, Senhor, que nos ama, independentemente do que nós façamos ou deixamos de fazer, que cuida de nós, Senhor, para que os nossos pés não resvalem, que não nos deixa, Senhor, submetidos e sujeitos, Senhor, à ira, à fúria, à raiva, o ódio, Senhor, do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ó Pai Santo, ó Deus, quem nós temos além de Ti, como diz o Salmo, Senhor, não há na terra além não há na terra quem nós desejemos mais do que o Senhor, Pai. O salmista fala sobre ir ao cume do monte e oferecer uma oferta ao Senhor. Ó Pai Santo, o que daremos nós, Senhor, pela nossa salvação? Um dia, Pai, tudo aquilo que nós nos apegamos, tudo aquilo, Senhor, que nos faz bem nessa terra, tudo aquilo que às vezes nos prende, Senhor, ó Deus, ou que às vezes não nos prende, mas que nos afeta, ó meu Pai, tudo vai ficar para trás, Senhor. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que os céus e a terra vão passar, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor, mas a Tua palavra permanecerá. Oh, Deus, o Teu amor permanecerá. Oh, Deus, será glorioso, Pai, quando o Senhor Te conhecermos como somos conhecidos também. Porque agora, Pai, a maior das nossas experiências contigo, elas são parte. O maior do nosso conhecimento a teu respeito, e olha que o Senhor tem se revelado muito. Tu tens sido o nosso pastor, o Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem sido o nosso remidor, o Senhor tem sido, Deus, o nosso pacificador, o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso guarda que não dormita, nem tosqueneza, não cochila, Senhor. Tem sido a nossa rocha de sustento, o Senhor tem sido o nosso abrigo, a nossa segurança, o nosso refúgio, o nosso castelo forte. O Senhor tem sido um Pai amoroso, e quando o Pai e a Mãe nos abandonam, ou qualquer um nos abandona, o Senhor nunca nos deixa só. E mesmo quando falhamos, e quando pecamos, e quando rejeitamos deliberadamente a Tua voz, a Tua presença, ou quando Te trocamos, ou quando deixamos o Senhor no segundo plano, no terceiro plano, ou quando não achamos espaço para Ti, Senhor,
ainda assim, ó Pai, o teu amor não muda com o nosso respeito, Pai. Ó Pai Santo, recebe nosso culto nessa noite, Pai. A quarta-feira do Senhor. Alguns falam do domingo, dia do Senhor, mas nós que somos igreja, temos outros dias do Senhor. A quarta-feira é dia do Senhor, a sexta-feira é dia do Senhor, é dia de te servir, Senhor, é dia de te adorar. Alguns de nós estão nesse templo, outros estão chegando, mas alguns estão te adorando agora na sua casa, Pai. Estão fazendo da sua casa, do seu ambiente, um lugar de adoração do Senhor, um altar de exaltação, um altar de adoração, Senhor. Estão agora parando tudo, desligando seus televisores, desligando seus celulares, ó Pai. Ó Deus, organizando tudo para prestar culto ao Senhor. Ó Deus, eles precisam, Senhor, também receber a Tua unção. Às vezes na casa do Senhor é mais fácil, em casa tem outros elementos que distraem. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Espírito Santo, conduz a Tua igreja. O Senhor tem sido tão bom, Pai. O Senhor tem nos dado experiências tremendas contigo aqui. O Senhor tem enchido a nossa vida. O Senhor, Deus, tem concedido que a Tua igreja veja maravilhas do Senhor se movendo no nosso meio. Ó Deus, aquele que não tem sentido, ó Deus amado, aquele que não tem experimentado, Pai. Ó Deus, mostra o que está errado para que haja ajuste e alinhamento, ó Pai. Mas com graça, com misericórdia, abençoa teu povo. Ó Deus, se alguém chegou aqui aflito, se alguém chegou aqui angustiado, Pai, se alguém está na sua casa adorando, mas está triste, preocupado, aflito, Senhor. Se alguém caiu, tropeçou no pecado, Senhor, e se sente envergonhado diante da Tua presença, Senhor, ó Espírito Santo, traz quebrantamento e arrependimento sincero, mas traz nesse coração um sentimento de filho que sabe que não tem para onde ir e que o Pai espera com braços abertos, Pai. Ó Deus, se há alguém agora angustiado, oprimido pelo diabo, Senhor, oprimido pelas preocupações, pelas angústias, meu Pai, ó Deus, vai entrando nesse coração e trazendo paz, trazendo cura, trazendo libertação. Ó meu Deus, eu quero colocar a Tua filha Rejane, eu quero repreender aquele zumbido e aquela tonteira, e quero pedir que o Senhor libere a Tua unção lá onde ela está agora, Senhor, e que ela seja curada. Eu quero pedir que o Senhor esteja fortalecendo o coração do Teu filho Vitor, pela luta que ele tem passado nesse momento, e que o Senhor libere uma palavra de cura, Senhor, para sua mãe. Meu Deus Todo-Poderoso, ó Deus, derrama unção sobre o Teu povo agora que vai Te louvar com o ministério de louvor. Ó Deus, dá unção de quebrantamento, uma fé capaz de transportar os montes que ficam entre nós e a Tua presença, Senhor, que esses montes agora eles comecem a ser removidos pela fé. O monte da preocupação, monte da ansiedade, monte da angústia, monte da incredulidade, da dúvida, Senhor. O monte, Senhor, do preconceito. Ó Deus, o monte, Senhor, Deus, da vergonha, da timidez, Senhor, do sentimento de culpa, Pai. Que tudo isso, Senhor, possa ser removido e que Teu povo possa Te adorar na beleza da Tua santidade. Ó Deus, porque enquanto Te adoramos, Senhor, nos quebrantamos. Enquanto glorificamos o Senhor, Pai, a nossa alma se rende, ela se dobra. Ó Deus, quando as lágrimas caem, Senhor, as aflições saem também, ó Deus. Ó Senhor, e nós nos esvaziamos, Senhor, e nos enchemos de Ti, Pai. Ó Deus, conseguimos enxergar e contemplar, meu Pai, ó Deus, que o inimigo não é tão grande quanto parece. Ó Deus, a dificuldade não é tão grande assim, Pai, e nós não somos tão fracos como parecemos, porque a Tua força, Senhor, a Tua unção, ela despedaça o jugo, Senhor. Ela nos enche, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos vivifica, Senhor, e ela nos faz voar com asas, ó Deus, como águia, Senhor. Ó Deus, revela um pouco mais da Tua glória nesta noite. É noite de estudo da Tua palavra, Pai.
mas é sempre oportunidade de te adorar. É sempre oportunidade, Senhor, de buscar mais de Ti, Senhor. É sempre oportunidade, Senhor, de dar ao Senhor não apenas receber o Teu ensino, Pai, mas nos aquedar diante da Tua presença. Usa o ministério de louvor mais uma vez, Senhor, e enquanto Tu os usa, Senhor, sonda seus corações, ó Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa-os de uma forma especial. Ó Deus, enche eles, que eles sejam os primeiros a serem cheios. Ó Deus, os primeiros a chorarem, os primeiros, Senhor, a falarem em línguas, os primeiros a erguerem suas mãos, os primeiros, Senhor, a experimentarem da Tua glória e da Tua unção, ó Pai. Que eles sejam um motivo de inspiração. Ó Deus, um alvo a ser alcançado pela Tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, aviva esta geração de adoradores, Senhor, porque nós precisamos Te adorar, nós precisamos Te adorar, nós precisamos, Senhor, Te adorar, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos dar ao Senhor a glória que Te é devida, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo precioso, Espírito de vida, Espírito precioso, Espírito bendito, recebe toda a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Graças a Deus. Aleluias. Oh Senhor, nós queremos Te adorar, meu Pai. Queremos estar em Tua presença, Senhor, que é o melhor lugar para se estar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar, e eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Declare, só Tu tens, só Tu tens a vida. Mais uma vez, declare, para onde? Oh, pra onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens
Emmanuel. Aleluias. Você que deseja mais do Senhor, declare mais uma vez essa verdade. Tu és o pão do céu, o Deus, Emmanuel, enche-me. enche-me. Aleluias. A palavra de Deus declara, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, que Moisés, ele pediu para ver a glória do Senhor. Ele já tinha visto a mão de Deus agindo. Ele já tinha visto a sarça ardendo. Ele já tinha visto o povo passar pelo meio do mar. Ele viu Deus se revelando de várias formas, mas ele não se contentou apenas em ver, mas ele queria sentir algo mais, ele queria ver algo mais. Oh, meu irmão, aquele que deseja ver mais do Senhor, aquele que deseja se encher mais da sua presença, não fica como um crente mediano, não apenas vê coisas naturais, mas vive no âmbito do sobrenatural, tem a vida completamente cheia da presença do Senhor. Oh, se você deseja ter uma vida cheia da presença do Senhor, clame pela presença dEle, tenha intimidade com Ele, tenha propósito com Ele. Oh, Senhor, oh, Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, até... Se você deseja mais do Senhor, cante com mais força, declare: Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Oh, mais uma vez declare: Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Mais uma vez declare: Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Aleluia, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor, meu Deus. Nós queremos mais da Tua presença, meu Pai, porque nós reconhecemos, meu Pai, que nós não podemos viver sem a Tua presença, que nós não podemos viver longe do Teu amor, nós não podemos viver longe da Tua presença, não podemos deixar, meu Deus, um dia sequer, meu Deus, sem, meu Deus, ter um contato contigo, meu Pai, sem sentir a Tua presença, Pai, nos enchendo, sem sentir um dia, meu Deus, sem sentir, meu Deus, o Senhor nos abraçando verdadeiramente, meu Pai. Oh, Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos estar aqui, meu Deus, como apenas, meu Deus, meras pessoas independentes, meu Pai. Como pessoas, meu Deus, que não dependem de nada, meu Deus, mas nós dependemos de Ti todos os dias de nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor, meu Deus, a todo instante, meu Pai. Para todas as coisas em nossas vidas, nós dependemos da Tua presença, meu Pai. Oh, Deus, que em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos nos afastar, meu Pai, da Tua presença. Aleluias. Quero ser como criança, Te amar pelo que és,
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, me dá vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Posso viver longe do teu afago, braços de amor, com os teus braços de amor. Abraça-me, oh, declare: abraça-me, abraça-me. Com os teus braços de amor. Declare do início: quero ser como criança, só as vozes. Quero ser como criança, te amar, oh meu Deus, oh, voltar à inocência, oh meu Deus, e acreditar em ti. Oh meu Deus, às vezes somos como crianças levadas, meu Pai. Oh, dá voltar. Oh meu Deus, e muitas das vezes, meu Pai, quebramos a cara. Ah, Deus, que nós possamos, meu Deus, voltamos a ter, meu Deus, a pureza em nossos corações, meu Pai, de acreditar em Ti somente, depender somente de Ti, Senhor. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Posso viver longe do Teu amor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Declare: abraça-me, abraça-me. Aleluias, abraça-me, Senhor. Abraça-me. Aleluia. Oh, yarabacia, laraias. Os teus braços. Oh, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Aleluias.
Abraça-me, oh, com os teus braços de amor. Aleluias, aleluias. Às vezes a criança, quando ela erra, às vezes ela quer se esconder do seu pai, né? Às vezes ela fica com tanto medo que, ai, meu pai não pode saber o que eu tô vendo, o que eu fiz. E às vezes o pai, ele sabe. E o nosso Pai eterno, ele sabe de todas as coisas que nós fazemos. E ele só está esperando a oportunidade que nós venhamos nos apresentar diante dele, nos confessarmos e falar: Pai, eu sei que errei, Pai, me perdoa, meu Pai. Oh, Deus, ele nos ama do mesmo jeito. Deus, ele nos ama da mesma forma. Pecando ou não, basta apenas nos entregarmos a ele e confiarmos em seus braços de amor, nos seus braços de perdão. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, oh, oh. Abraça-me. Declare: abraça-me. Abraça-me, oh, eu vejo o Senhor abraçando. Abraça-me, com os teus braços de amor. Abraça-me, Pai, abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Graças a Deus. Importante pedirmos esse abraço de Deus constantemente, né? Pior coisa para a gente é quando a gente cresce um pouco e se torna independente. Ser independente, eu gosto quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala que a nossa suficiência vem de Deus. Boa coisa é quando a gente é dependente de Deus. E muitas das vezes a gente se declara dependente de Deus, mas na nossa prática do dia a dia, a gente volta e meia se expressa, né? Ou age como quem não dependesse de Deus. Como assim, Esmeraldo? Às vezes a gente expressa que depende de Deus, não só quando as coisas estão dentro da ordem que a gente espera, ou quando nós não somos exigidos em nada. Porque às vezes quando a gente é exigido alguma coisa, Abraão foi exigido o seu filho, Isaque. Deus exigiu logo uma coisa muito grande dele. Ele sonhou, pediu tanto a Deus aquela bênção, era o sonho dele, ele era um homem próspero, tinha tudo respeitado, até como homem de guerra ele era respeitado, onde passou foi honrado. Deus mostrou que era com ele no Egito, mostrou que era com ele nas terras onde ele entrou, mesmo pisando na bola, mentindo, Deus o honrou, falou com as pessoas de outro povo, através de sonho, reservando o homem, mas ele vivia triste, porque ele não tinha um filho da sua própria carne. Ele já era avançado de idade, a sua esposa era estéril. Mas Deus concede a ele a realização do seu sonho. E era tudo que ele mais queria na vida. Mas chega um dia que Deus exige dele aquilo. Abraão, se levanta e me oferece o teu filho querido Isaque, em holocausto. Abraão foi lá, coração partido, mas ele falou: eu dependo de Deus, eu vou oferecer. Às vezes a gente mostra que não depende de Deus quando Deus requer algo da gente.
E ele, não, eu vou fazer aqui do meu jeito, Senhor. O Senhor quer que faça desse jeito, mas eu vou fazer desse jeito aqui. A gente não está dependendo mais dele, né? Ou quando a gente não consulta numa decisão, ou quando a gente não anda de conformidade com a fé que a gente professa. Então é importante a gente sempre ser como criança nesse aspecto, né? Jesus ele disse que a gente tem que ser como criança na malícia. A gente não pode ser malicioso, a gente tem que ser igual a criança. Mas no juízo a gente tem que ser crescido, a gente tem que ter discernimento, não dá para ser como criança, né? Então é muito importante a gente ter essa coisa em mente. E volta e meia a gente parar para refletir sobre isso. Espera aí, será que eu não estou me achando já grande demais? Eu estou querendo fazer a coisa do meu jeito? Que a criancinha assim, é mais barato. Muda de nome, endereço, mas é tudo igualzinho. Eles começam a dar os primeiros passos, eles começam a morder a mão, né? Quer que a gente largue eles querem andar. Né? Não sabem nem andar direito, vai catando cavaco, tudo desequilibrado, vai as pernas de borracha, mas eles querem que a gente solte a mão deles. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Porque cresceu um bocadinho. Antigamente você ficava achando, queria colo. Agora, quero andar. A natureza ensina como é que é a nossa questão espiritual. Às vezes a gente quer andar do nosso jeito. É muito importante a gente não crescer nesse aspecto. A gente precisa ser sempre como um menino, sempre como criança, sempre buscando os braços do Pai, sempre buscando a orientação do Pai. Sabe quando você é criança, você fica buscando a aprovação do Pai, né? Aí alguém fala assim, aí, toma, neném. Aí a criança olha para você, né? Esperando ver se você vai falar, não, pode comer, aceita. Né? Ele fica esperando, né? São esses tipos de princípios, irmãos, que se a gente levar para a nossa vida espiritual, a gente rompe. Mas olha que eu vou dizer para você, uma coisa que você talvez esteja careca de saber. A tendência não é essa. A tendência é, com o passar do tempo, a gente querer fazer a coisa do nosso jeito. O lugar da adoração a gente vai deixando para sempre para depois. Isso é uma demonstração de que nós não dependemos dele. Porque quem depende dele vai buscar ele, vai adorar ele, vai servir a ele, vai se envolver com ele, porque precisa estar com ele. É dele que flui tudo. Né? Esses dias eu estive lembrando do meu tempo perdido, irmãos, um tempo muito difícil, um tempo muito triste. E lembrando o tempo de conversão, como Deus transforma, né? Como é bom aquele sentimento de liberdade. Só quem é escravo, quem tem consciência da escravidão é que lembra. Já estava lembrando até daquela música, né? As horas se passaram aqui. Quem conhece essa? Essa é da antiga. As horas se passaram aqui, tanta coisa e eu não me esqueci. Mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, me ensinando como caminhar, me ajudando para não errar e estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Eu quero sentir nessa hora a tua presença agora, falando ao meu coração, com carinho e emoção. Te quero para sempre em minha vida, o amor cicatriza as feridas. Eu quero levar esse amor para todos que eu encontre aonde eu for. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem sentiu esse amor? Se não fosse esse amor, irmão, nós estávamos perdidos. Porque merecer, a gente não merece nada. Hoje a gente está um pouquinho melhorado, irmãos. Deus deu uma melhoradinha na gente, mas antes, pior ainda, a gente não merecia nada. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou do jeito que a gente estava, do jeito que a gente era, fazendo o que a gente fazia, inimigo dele, o amor dele nos atraiu, foi com cordas humanas, foi com laço de amor que ele nos buscou para ele, nos trouxe para si e nos declarou justo quando nós somos culpados, irmãos. Éramos culpados e somos hoje. A justificação não é Deus nos tornando justos.
É Ele nos declarando justos. Ele declara, opa, é justo, Esmeralda é justo, vai, absolvido, é justo, como no julgamento, né? Do original é diacosine, né? Ele nos declara justos. Ele nos justificou, irmãos. Mesmo sendo ímpios, mesmo sendo maus, ele nos declarou justos. Por quê? A sentença ele pagou. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz que a cédula que era contra nós, ou seja, né, a ficha corrida do Esmeraldo perante Deus era muito longa, mas ele removeu ela inteiramente e encravou na cruz. Cravou na cruz do Calvário. Ao invés da minha vergonha, ele expôs a vergonha aos principados e potestades. O acusador foi exposto publicamente a uma vergonha. Isso é o que significa ignomínia, uma vergonha pública. E ele nos declarou justos. Ele nos deu uma vida nova, irmão. Quem pode glorificar Deus por isso? Ele nos tornou mais do que vencedores, irmão. Agora nós somos novas criaturas. E as coisas velhas passaram. E hoje tudo se fez novo. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês e pedir a ajuda dos irmãos, que eu recebi um desafio da parte de Deus. Deus colocou no meu coração de ministrar aqui uma palavra sobre perda e sobre restituição, um breve estudo aqui em cima do livro do profeta Joel. Então eu não tive muito tempo para me preparar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me capacitar para ministrar um bom ensino, e eu tenho certeza que ele vai revelar princípios poderosos para a gente aplicar na nossa vida, tá? Então eu peço que você me ajude, que você me auxilie. Vá procurando aí na sua Bíblia o livro do profeta Joel. Um livro muitas pessoas não costumam abrir, mas na sua Bíblia tem um índicezinho. Se você tiver dificuldade, você procura no índice, vai mostrar a página. Se você não tiver índice, você abre mais ou menos no meio da Bíblia e vai andando ali, que você vai passar Daniel, Osés, tu vai chegar em Joel, tá legal? Se tiver muita dificuldade mesmo e tiver sem Bíblia, você vai acompanhar no Data Show que o presbítero Gilcimar vai colocar. Eu quero fazer uma leitura do texto e fazer uma breve introdução sobre o nosso estudo. Não sei se eu termino hoje ou se eu termino na semana que vem, para a gente não estourar o tempo e não enfadar os irmãos. Então, é sempre a oportunidade de fornecer ensino, tá? Porque o meu ministério, uma das ênfases do meu ministério é o ensino. Eu vejo Jesus, eu me alegro dele ter me colocado o ministério do ensino, porque Jesus ele ensinava, ele reunia as pessoas, por mais que ele orasse, por mais que ele jejuasse, por mais que ele fizesse sinais e prodígios, ele passava a maior parte do seu tempo ensinando as pessoas, porque o ensino é que transforma as pessoas, né? Muito mais do que uma cura, muito mais do que um alívio imediato, muito mais do que um socorro num determinado momento da nossa vida. Deus quer, de fato, transformar a nossa situação. E, às vezes, o poder de transformar tudo, ele dá na nossa própria mão. Muitas das vezes, as pessoas vivem num ciclo, né? Um ciclo vicioso de derrota, um ciclo vicioso de fracasso, né? Elas fazem assim, elas recebem, elas começam a se dar bem, vão se dando bem, se perdem, aí começa a se andar para baixo de novo, começa a perder, começa a sofrer, aí volta atrás, aí vem para Deus de novo, aí tentam consertar a vida. Isso cristãos ou não cristãos que me ouvem, que agora como está na rede, talvez alguém possa ter recebido o convite, Deus abençoe a tua vida, talvez seja de outra fé, de outra religião, Deus quer falar com você também. Então, às vezes, na nossa vida, eu quando fui a Cristo, eu entrei nas portas da igreja e falei para o obreiro que estava lá, falei, rapaz, a minha vida, eu dou um passo para frente e dou 10 passos para trás. Irmãos, essa foi a minha palavra que eu falei para o obreiro, que eu considero meu pai na fé, que está, se eu não me engano, congregando na Coronel Travassos. Ele era obreiro da Universal. Eu entrei nas portas da Universal numa segunda-feira muito triste. Falei com ele, rapaz, meu pastor nem estava lá, o obreiro que me atendeu, né? Eu dou um passo para frente, dou 10 passos para trás. Irmãos, é impressionante quando a gente vive assim, debaixo de um jugo, debaixo de uma maldição, debaixo de uma tendência ao fracasso. E isso é uma questão cíclica.
né? É um ciclo, aí daqui a pouco resolve o problema, dá uma solução e daqui a pouco anda, daqui a pouco começa a desandar de novo, irmãos, daqui a pouco começa a chorar, começa a perder noite de sono, começa a ficar atribulado de novo, começa a ficar endividado, aí alguém empresta um dinheiro, aí a pessoa vai, se endivida mais, irmãos, aí fica bem naquele momento, pagou uma conta aqui, aí vai daqui a pouco se enrola de novo, fica devendo e a vida não vai para frente. Quem me entende diz amém. Irmãos, olha só, Deus nos chamou para nos dar uma vida eterna, mas também uma vida abundante. Ah, Esmeraldo, mas você fala isso sempre, irmãos. O meu chamado profético para minhas ovelhas é declarar essa verdade. O meu chamado é para conduzir as pessoas para a eternidade com Deus, mas passando por ter uma vida abundante aqui na terra. Foi para isso que o meu Jesus veio. Então eu preciso disso, eu preciso compreender algumas coisas, eu preciso observar algumas coisas que me levam para o fracasso, né? Preciso compreender que às vezes há fracassos e há crises e há situações de perdas que elas não dependem de mim, elas vêm sobre mim, tá? Tem outras que eu arrumo elas, mas o meu Deus e o teu Deus, ele pode nos levar para uma vida sempre de superação, uma vida sempre de andar para frente. Agora, o livro de Joel nos ensina essas coisas. O profeta Joel, ele anunciou coisas tremendas da parte de Deus. Anunciou um enxame de gafanhotos, né? Algo assim muito tremendo, que algumas pessoas entendem que, de fato, foram gafanhotos que devastaram a lavoura, o plantio e comprometeu tudo na vida de Israel, porque Israel basicamente vivia da agricultura e também, de certa forma, da pecuária. Quando você compromete a agricultura, você compromete a pecuária, porque o gado vai comer o quê, se você comprometeu a agricultura? Quem me entende diz amém. Então, para a gente dar uma olhada no livro, que não vai dar para a gente estudar o livro hoje, eu quero aproveitar, porque são livros que a gente quase não lê e quase não se prega em cima, né? Para a gente enriquecer o nosso entendimento. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Então, comprometeu, olha só, não vou ler tudo, né? Mas comprometeu essa nuvem de gafanhotos, esse enxame de gafanhotos, comprometeu a lavoura. Comprometendo a lavoura, comprometeu o gado, até a adoração de Deus, porque no Antigo Testamento haviam ofertas de adoração que elas eram ofertas de manjares, eram frutos da terra que eram oferecidos ali no altar do Senhor. Havia oferta de libação, que era uma oferta líquida derramada no altar. E você vai ver que os viticultores aqui, os produtores de vinho, o profeta fala que é para eles plantearem o uivaia, porque não vai dar nada ali. Até a adoração no altar foi comprometida porque não tinha gado para oferecer holocausto no altar. Então veja como uma crise, uma área da nossa vida, às vezes ela vai comprometendo todas as outras áreas da nossa vida. Se a gente usar de tipos bíblicos aqui, é mais ou menos o que eu quero fazer, tá? Sem ser muito místico, né? Mas aproveitar elementos aqui que a gente pode aplicar na nossa vida, a gente vai entender que a fonte da alegria, às vezes da gente, ela vai sendo comprometida e essa alegria nos falta e falta motivação para cuidar de uma área da nossa vida, de repente trabalhar, de ir atrás de um sonho, de ir atrás de um propósito, aí as coisas desandam, aí eu começo a ficar em crise emocional, eu começo a ficar em crise material, crise financeira, isso já compromete, eu já não consigo orar mais, eu já não consigo adorar mais. Irmãos, nesse momento, a crise, essa pandemia do coronavírus, ela avivou muitas pessoas que foram sábias e ouviram a voz profética dos seus líderes espirituais que Deus levantou, né? E elas colocaram em ordem a sua vida espiritual, elas colocaram em ordem a sua oração, elas abraçaram a visão simples, no caso aqui da nossa igreja, do seu líder direto, que convocou para um propósito de leitura bíblica, para um propósito de oração em 3 períodos, num propósito... E as pessoas começaram a colocar em ordem essas coisas, a vida devocional, né? E elas, praticando isso, elas mantiveram a vida dela espiritual no meio da crise, enquanto outras se largaram porque estavam sem supervisão, porque estavam sem monitoramento, porque estavam sem o fogo, que a igreja é como se fosse uma grande fogueira.
Então, às vezes, a pessoa chega, né, com uma mecha fumegando, uma mecha apagando, e ela sai igual uma labareda de fogo, às vezes, dentro da igreja, porque está tanto fogo que ela se enche. E muitos perderam a disciplina espiritual. E veio a abertura, e tem pessoas que não estão conseguindo vir para a igreja, porque elas se esfriaram, elas perderam a disciplina. Então, observe que uma coisa vai levando a outra. E o livro de Joel ele vai apontar para a gente duas coisas básicas que eu quero que a gente tenha em mente quando eu começar a ler os textos aqui. Você tem o coração bem aberto para entender o que está acontecendo. Uma grande crise, uma grande vergonha, uma grande humilhação em várias áreas do povo de Deus ali naquele tempo. A crise veio do nada? Foi consequência de alguma coisa? Satanás, que está por trás de todas as crises, será que ele tem o poder de prejudicar o povo de Deus deliberadamente? Ele quer fazer, ele vai fazer, sem que haja brecha, sem que haja permissão de Deus. Satanás, muitas das vezes, quem está fazendo é Deus. Satanás é um instrumento, ele já quer fazer a essência dele, só que Deus está segurando, Deus está segurando, Deus está segurando, não vai fazer, não vai tocar, não pode fazer, não vai arruinar, não vai devorar, não vai migrar, não vai cortar, não pode. E a Bíblia fala que o devorador, né, o migrador, o cortador e o devorador levou tudo, irmão. Talvez ali nem num enxame só, de repente numa sequência de migração, de cortação e de devoramento. Quem sabe? Só que quem segura os juízos que vêm antes do grande juízo, porque Joel aponta para o grande juízo, para o dia do Senhor, para a eternidade. Joel aponta para os dias de Atos, para o derramamento do Espírito Santo. Joel aponta para um tempo de crise, para um tempo de fracasso, um tempo de derrota, um tempo de arrependimento, um tempo de restituição, um tempo de derramamento do Espírito e um tempo de salvação eterna. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, ler Joel é importante para a nossa vida, porque muitos estão perdendo a perspectiva eterna. Muitos estão perdendo a perspectiva do contato com Deus. Estão se perdendo na sua jornada. E o texto de Joel, Deus falou comigo sobre isso, vai apontar sobre isso, vai falar sobre isso. Eu anotei aqui, ó, podemos perceber duas formas de tratamento de Deus com o seu povo. Repete comigo, duas formas de tratamento de Deus para com o seu povo. Tem duas formas aí, no mínimo, que eu quero compartilhar com a igreja, que eu quero que a gente tenha em mente. Não podemos perder de vista. Duas formas de tratamento. A primeira forma é específico, um tratamento específico de castigar o pecado. Repete comigo. Castigar o pecado. E, sem espantar ninguém, quem caminha com Deus, quem conhece um pouquinho das Escrituras Sagradas sabe que o nosso Deus é um Deus que castiga o pecado. Ele não vive, você pecou, ele pau, castiga, você errou, ele pau, baixa o cajado na cabeça, você errou, ele pau, dá uma rasteira, entrega na mão do diabo. Não é assim que funciona. Mas o nosso Deus, ele trata o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O profeta Isaías declara, isso é básico para a nossa caminhada com Deus. Os ouvidos do Senhor, diz o profeta no capítulo 59, não estão agravados, nem a sua mão recolhida, de forma a não poder operar na vida das pessoas. Por que ele está falando isso? Porque as pessoas estão em crise. Isso é o 59. O 58, Deus vai falar sobre o jejum que agrada. De repente as pessoas estão jejuando, mas Deus não está recebendo nada. Porque a vida está desalinhada com o propósito de Deus. E Deus é um Deus de justiça. Ele é Deus de princípios. Deus de ordem, nada em Deus é desordem, nada é desordem. Então, ele vai apontar, as mãos de Deus não estão agravadas não, os ouvidos não estão agravados e nem a mão encolhida, de maneira que não pode operar, mas são os vossos pecados e as vossas transgressões que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem me entende diz amém.
Então, toda a Bíblia vai mostrar isso. Desde o Éden, o homem pecou e veio a morte, veio a consequência sobre a terra, ele foi afastado de Deus, a família passou a ter crise, etc, etc e tal. Foi assim, é assim e será até o dia do arrebatamento, né, para o povo. Ainda assim, na terra, o homem é tão inclinado para o pecado que mesmo no período final do milênio, o Apocalipse vai nos ensinar isso, os reinos da terra vão se voltar contra o reino do Messias. Olha que coisa assim, que é de espantar a natureza humana. Satanás está amarrado por 1000 anos, no milênio. Agora não, tá? Ele tem que amarrar ele aí, mas ele está solto, está trabalhando. Mas no milênio ele vai estar amarrado. Então quem é que está seduzindo as pessoas? É o próprio coração duro humano, se rebelando contra a direção de Deus. E aí, qual é a consequência disso? Eu vou ver que o pecado, então a consequência é muito terrível. Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o pecado ele tem consequência. Então, Deus trabalha contra o pecado. Ele vai castigar o pecado. Pequenos castigos, pequenos juízos por causa de um pecado deliberado, sobretudo a iniquidade, que é aquele pecado feito constantemente e não é acidental. Porque, veja bem, pecar acidentalmente, porque não se teve força ou porque foi um acidente, é uma coisa. Agora, pecar deliberadamente, eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu sei que desagrada a Deus, e eu sei que tem consequência, e ainda assim eu faço, irmãos, esse pecado ele tem juízo. Tem pequenos juízos para nos fazer voltar para Ele, e tem um julgamento eterno, né? Até aqui tudo bem? Então, Deus, o livro de Joel vai falar sobre esse tratamento, castigo do pecado, com a intenção de fazer o povo se arrepender. Tá? Mas ele já está apontando, olha só, a praga dos gafanhotos e o estrago que está acontecendo na vida das pessoas, como eu falei para vocês, não é só que acabou com a lavoura, acabou com o mantimento, acabou com a alegria das pessoas, acabou com o sustento das pessoas, acabou com a esperança das pessoas, e eles agora estão debaixo de miséria e de humilhação. Agora, eles não têm força nem para resistir aos seus inimigos. Alguns falam que esses gafanhotos são uma figura para povos que invadiram, e a gente não vai entrar por esse mérito. A gente vai pensar aqui nas crises, vamos pensar no nosso adversário e vamos pensar na nossa condição de ser restituído daquilo que a gente perdeu. Certamente você, ao me ouvir agora, aqui dentro e através da live, sabe que perdeu muita coisa. Sabe que deixou de experimentar muita coisa, sabe que foi roubado, sabe que perdeu muita coisa, mas Deus pode restituir esse tempo que foi perdido aí. Deus pode te dar de volta. Deus pode conceder coisa nova. E o mais importante, você não precisa perder mais nada ou começar a perder, porque muitos podem começar a perder a qualquer momento. Então, eu disse quantas formas de tratamento? 2 formas. Né? Uma é castigando o pecado. E a segunda forma, eu coloquei aqui, é uma promessa de defender com carinho, com zelo, o seu povo. Só para isso ficar bem claro, abre para mim aí capítulo 2, versículo 1. E depois a gente vai ler o 18. E a gente fecha aí mais ou menos as 2 formas de Deus tratar o seu povo. Tá? Número 1, olha lá. Tocai a trombeta em Sião. Sião é tipo da igreja, né? Aquele monte onde ficava lá o templo da adoração. E dai voz de rebate no meu santo monte. Aquele voz de preparação, né? Se prepara. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, olha, ele está falando do dia do Senhor, o dia de castigar o pecado. Tanto dias do Senhor são juízos, né? Mas ali ele está apontando para o grande dia do Senhor. Então, olha, forma de tratamento do seu povo. Olha só, ele não está falando para falar no meio do gentio, está falando no meio do povo. Se prepara, porque o dia do Senhor está próximo. Versículo 18, versículo de número 18.
está escrito assim: então o Senhor, olha lá, se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, na essência, aí o livro vai falar dessas duas formas de tratar. Ele vai sempre castigar o pecado, e é uma coisa que a gente tem que olhar com atenção, né, pelo fato de que às vezes as coisas não dão errado, a gente faz a coisa errada, e a coisa não vai dando, parece que está dando, e Deus não está vendo, mas Deus está vendo. E Ele não está dando corda para a gente se enforcar, não. Quem faz isso é o diabo. Deus está dando corda para a gente poder se arrepender, para Ele poder trazer de volta. O diabo é que dá corda para se enforcar. Deus não faz isso. Deus dá corda para a gente poder se arrepender e voltar para Ele, porque o juízo vem. Então, Ele vai tratar o pecado, vai castigar o pecado, mas Ele também promete que Ele vai defender o seu povo e vai ser zeloso e vai proteger o povo. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí através da leitura. Acompanha comigo o capítulo 1. Vamos entrar aí no nosso estudo. Eu vou lendo por partes, tá legal? Para não tomar muito tempo na leitura, apesar que valia dar uma leitura completa, para a gente ver o estado das coisas. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha só, ele está começando a perguntar para Deus, começa a usar o profeta para chamar a consciência das pessoas. Isso aí aconteceu no tempo de vocês? Ou isso é consequência também do pessoal de trás? Uma coisa, o passado está ligado no presente, o presente no passado, o presente está no futuro. Abre os olhos aí, meu povo. Vamos parar para pensar. Será que foi do nada que aconteceu isso? Será que a crise foi por nada? Será que aquilo que eu passei lá atrás foi por causa de nada? Né? É importante eu ter um olhar atencioso para essas coisas, para que quando Deus me libertar e Deus me abençoar, eu não voltar a praticar a mesma coisa lá de trás. Porque tem muitos que começam a voltar sutilmente, eles começam a voltar e se alinhar a coisas que elas se afastaram. Começam a flertar com aquilo que elas passaram a repulsar. E sem perceber, a corda de Satanás está envolvendo a pessoa para ela se enforcar. Não está acontecendo nada. O Espírito está bradando, o Espírito está chamando para arrependimento, o Espírito está falando de santificação, o Espírito está movendo. A Bíblia, quando ela é lida todo dia, ela vai nos confrontar, mas a gente começa a ser, como foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, a gente começa a se tornar independente. Tá, eu sei, mas eu vou por aqui. Tá, eu sei, mas eu vou fazer isso. Tá, eu sei, mas não tem nada a ver. Tá, eu sei, mas é isso e aquilo outro. E quando a gente não percebe isso, está acontecendo. Quem me entende diz amém. Então, nós que já fomos libertos, né, como o escritor aos Hebreus ele fala de uma forma pesada, né, a porca que foi lavada, ela não pode voltar para o lamaçal de novo. O cão que foi lavado, ele não pode se revolver no vômito de novo. Embora seja uma linguagem feia, uma linguagem pesada, Deus está falando o quê? Meu povo, vocês estavam debaixo de uma desgraça. Agora, eu limpei, purifiquei, justifiquei, santifiquei. Para agora você se chafurdar de novo na lama? Vai voltar para a lama? Vai voltar a mesma prática? Tem gente, irmão, é por isso que muitas pessoas, às vezes, elas começam uma obra de libertação, elas estão debaixo dos demônios, tá? Debaixo dos espíritos, né? Os espíritos estão movendo para a prostituição, está movendo para o vício, está movendo para a ira, está movendo para a depressão, está movendo para um monte de coisa, né? Aí a pessoa ela vem para a casa de Deus, Deus começa a trabalhar. Ela entrega a sua vida para Cristo, ela recebe uma oração, às vezes o espírito do demônio baixa, né? E baixa ou sobe, não sei de onde ele vem, né? E Deus expulsa o demônio da pessoa. E a pessoa ela começa agora a viver uma vida livre. Mas ao invés dela se alinhar ao propósito de Deus, ela começa a deixar de lado, como se não, isso é artimanha do inimigo.
Ela começa a andar no gelo fino, sabe? Andar na beira da corda bamba. Ela começa a ficar brincando com o seu próprio passado, e com o seu presente, com o seu futuro. Aí o que acontece? Ao invés de se santificar e ao invés de se apartar, ela continua praticando as mesmas coisas que alimentavam aquele encosto. Desculpa falar coisas espirituais, tem gente visitando, mas essas são verdades que Deus quer revelar, né? Ou chamar a atenção de novo. Então, às vezes, aquela pessoa ela tem um encosto nela, sabe? Uma potestade, né? A Bíblia fala de potestade, é uma autoridade delegada, um enviado, né? Um mandado do inimigo, está encostado na pessoa. E a pessoa ela não é livre, ela é manipulada pelo inimigo. Então, a tendência dela é para o fracasso, é para a derrota. Ela não consegue ver, ela não consegue enxergar. Até que venha o trabalhar de Deus, o derramar do Espírito, né? E começa a trazer consciência a ela de que ela está cansada, de que ela está sofrida, e de que Deus tem o melhor para ela. Começa a apontar uma direção para ela, e Deus corta lá, porque lembra que eu falei que Satanás está querendo destruir, mas Deus está segurando, Deus está dando espaço para a pessoa se arrepender, está segurando, então não vai levar, não vai matar, não vai arruinar de vez, não vai manietar, não vai quebrar, não vai, como é que se diz, sequelar, e Deus vai segurando, não vai, o inimigo está acusando, mas olha só como é que faz, olha só como é que age, mas olha só o que gosta, olha como é que se comporta, olha isso, porque ele é o acusador, e Deus está lá, não vai, eu vou dar mais tempo, e envia o Espírito, e a igreja fala, e fala através de louvor, e vai, a pessoa está lá naquela, se deixando levar. Aí chega uma hora que Deus libera o devorador, libera o cortador começa a cortar, começa a marcar, começa a manietar, começa a amputar, começa a sequelar, aí daqui a pouco a pessoa começa a caminhar e vê um migrador, e muda a desgraça, sai de uma área da vida, vai para outra área da vida, sai de uma área da vida, vai para outra área da vida, e a pessoa fica tentando se ajeitar, sai de um trabalho, vai para o outro, se arrasa no outro, sai do outro, vai para o outro, sai de uma relação, vai para outra, se estrepa na outra, e fica nessa. Quem está me entendendo? Aí, por fim das contas, Deus está segurando, não vai devorar, e vem a terceira leva, começa a devorar, e devora saúde, devora isso, devora dinheiro, aí a pessoa vai só se desgraçando mais ainda. Então, é importante que a gente entenda que uma vez liberto, você vê que se você acompanhar uma projeção comigo, mesmo quem não entende, o capítulo 1 ele está falando de uma situação que o povo se encontra. O povo está em desgraça, a lavoura foi para o brejo, acabou tudo, está tudo destruído. Os sacerdotes estão pranteando, né? Os plantadores de vinho estão pranteando, homens e mulheres, está uma desolação só. E Deus está chamando a atenção do povo, olha só, dá uma olhada para isso. No 2, ele vai falar do seu amor, da sua graça. Vai apontar para o juízo, mas vai apontar para a sua intenção de restaurar e de restituir. E depois que ele restaura e restitui, olha só como é que é um pensamento para nós, né? Porque ele está falando lá, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos dessa outra geração. Para alguém que está me assistindo, de repente quer acompanhar teologicamente, etc. e tal, não estou fugindo, mas eu me sinto apropriado pelo texto para edificar e educar o meu povo, o povo que eu pastoreio. Se você acompanhar essa narrativa, você vai ver que após esse arrependimento, Deus envia o Espírito Santo, é a pessoa cheia do Espírito Santo. Assim ela pode caminhar livre, edificando uma vida abundante, caminhando para a eternidade com Deus. Quem entende isso, dá glória a Deus. Então, muitas pessoas, elas começam a ser libertas, começam a caminhar uma vida de livre, mas esquecem que elas deveriam abandonar as práticas. Porque, como eu disse, às vezes, falando espiritualmente de novo, aqueles encostos eles eram alimentados antes. Às vezes era com trabalho que a própria pessoa arriava, ou outras pessoas arriavam para ela. Mas também por causa da nossa prática. Porque uma prática sensual, deliberada, pecaminosa, etc. e tal, violenta, agressiva, rancorosa, etc. e tal, ela também nutre espíritos que vão atormentar também. Quem me entende isso, dá glória a Deus?
Pegando isso para outra área da nossa vida, porque nem tudo tem que ser espiritualizado, mas também nem tudo tem que ser naturalizado. Tem coisas que são naturais e eu preciso ensinar naturalmente. E tem coisas que são espirituais que eu preciso explicar espiritualmente. Naturalmente, às vezes a minha crise, a minha vida, eu sou uma pessoa fracassada materialmente, eu sou uma pessoa fracassada relacionalmente, eu sou uma pessoa fracassada intelectualmente, eu sou fracassada ministerialmente. Por quê, às vezes? Às vezes eu não tenho demônio. Nem precisa do demônio, às vezes eu mesmo sou o próprio sabotador, irmão. Eu quero viver de aparência, eu quero usar roupas que não condizem com o meu orçamento mensal, eu quero ostentar uma vida que ela não é para mim hoje, e eu vou gastando meu tempo na futilidade, irmão. Sabe o que é futilidade? É coisa vã, é fútil. Só que amanhã o tempo vai cobrar minha futilidade de hoje. Um dia, irmãos, papai e mamãe não estão mais lá. Quem sabe, às vezes, um marido não está mais lá. Quem sabe, uma esposa não está mais. Quem sabe, quem me garante não está mais vivo. Aí, o que eu vou segurar o quê? O que eu tenho? Muitas das vezes, irmãos, tem família que basta o chefe da família morrer, que a brigalhada começa, irmão. Aí a gente vai descobrir, a gente não tem nada. O que eu tive? Não tive nada. Eu passei 10 anos vestindo a roupa da Nike, a roupa da... Qual é a roupa cara aí? Hã? Lacoste, o que mais? Tome, e vou usando a roupa da Gangue Rio. Ainda tem a Gangue Rio? Tem a Gangue Rio das mulheres? Não tem mais, não? Pô, faliu a Gangue Rio? Olha aí. Se a Gangue Rio faliu, irmão, aí... Não, sério mesmo, faliu a Gangue Rio? Headley continua. Tem Headley. Pier, tem ainda, Pier. Tem mais não, Pier? Meu Deus, já foi a onda do momento, né? Rubinho, do tempo do Rubinho, camisa verde e a manga branca, né? Era uma onda, Ciclone existe ainda? As falem, meu irmão. Está valência. Então, descontraídamente, eu preciso observar, e Deus está falando, dá uma olhada se isso é da agora da noite para o dia, ou se você não construiu isso aí. Ou será que seus pais não construíram isso para você? Deixaram esse legado de fracasso, de derrota. Dá uma olhada para ver se foi da noite para o dia ou não foi. Às vezes a gente vive uma vida fútil, sem responsabilidade, sem comprometimento, e lá na frente a gente vai bater no peito e ficar chorando e agonizando, porque quando nós tivemos oportunidade, e Deus falou de tantas e tantas formas para nos botar num caminho, a gente não quer saber daquele negócio, e lá na frente a gente vai chorar amargamente e não tem recurso para ir. Quem me entende diz amém. O livro de Joel fala sobre isso. Acompanha comigo o texto. 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Irmãos, olha só, uma sequência, né, de 4 pancadas, irmão. 4 sistemas de destruição, de roubo, né? Roubar, matar, destruir, arrepiar, irmão. O inimigo não quer brincar com a gente, não. E vou dizer para você, o mundo que jaz no maligno, no sistema, não quer que a gente se dê bem, não. Quer que a gente continue na mesma ladainha. Né? Diz aquela mãe, lava a roupa todo dia, que agonia, que agonia. Como pôr uma máquina aí lavar? Tem uma coisa assim, dá para comprar, né? Vai lavar a roupa todo dia, que agonia. Então é uma figura, o inimigo quer isso, vai até através das musiquinhas, vai botando na sua cabeça, é mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a pessoa vai lá, não sabe nem que é o espírito que usa quem canta, né? Que o espírito está querendo que fique cantando. Ih, deixa a vida levar. Para que esquentar a cabeça agora? Ih, deixa para amanhã. Ih, não sei o quê. Para que eu vou fazer hoje que eu posso deixar para amanhã? Aí amanhã a cobrança chega, né? E agora? Tu não falou para deixar a vida levar? A vida levou. É isso aí que a vida levou. É o que você tem agora. Joel está falando sobre isso. Olha aí, veio o devorador, olha lá, o gafanhoto cortador, migrador, devorador e no final veio o destruidor. Né? Eu coloquei aqui que os gafanhotos são insetos ferozes e agressivos. Se alimentam exclusivamente de vegetal, da vegetação. Né? Um exército deles pode destruir campos inteiros em minutos. Olha aí, isso aqui é comentário bíblico
É comentário bíblico, não é coisa que eu tirei da minha cabeça, não. Destruindo suprimentos alimentares. Se a gente pegar isso e trouxer figuradamente para a nossa vida, devoradores, e às vezes, olha só, tem espíritos que devoram, mas tem pessoas que devoram. Sabia que tem pessoas que são sanguessuga? Fica só sugando a sua energia. Sabia que tem pessoas que sugam suas emoções? Você sabia que tem filhos, irmãos, conscientes, que eles sugam a saúde dos pais? Eles não querem nada com a hora do Brasil, irmão. Eles não querem saber de tomar vergonha na cara, eles não querem se afastar do perigo, eles acham que eles sabem mais do que a gente, eles é que se mandam, eles que sabem, ficar sugando. Você tem que ficar orando, você tem que ficar se preocupando, você tem que ficar se angustiando, você tem que ficar... Irmãos, são vampiros emocionais, irmão. Às vezes tem esposos que são vampiros, né? Emocionais, irmão. Eles sugam. Tu tem que se desgastar, irmão, o tempo todo com o negócio, irmãos. Vamos somar, gente. Mas a pessoa fica ali naquele rema, não toma uma providência, não muda de atitude, aí fica sugando. Vai sugando, vai devorando, irmão. A tua provisão é alimentar aqui, ali é porque era lavoura. Né? O gafanhoto físico, o inseto, ele devora o alimento. Né? Mas o que nos alimenta? A gente se alimenta só de comida? Como diz o outro, a gente só vive a gente é porco para só comer? A gente precisa se alegrar, irmãos. E tem pessoa que rouba a nossa alegria. A gente precisa ter paz. Não tem gente que a gente podia viver a vida tranquila se a gente não vivesse com elas? Essa aqui irmão, desculpa falar a realidade, estou falando a realidade. Né? Se cair é porque é Deus que está colocando. Né? Tem gente que se a gente não tivesse com elas, irmão, nossa vida era mais paz, a gente tinha mais dinheiro, a gente construía muito mais coisa, era tudo muito melhor, mas a pessoa fica ali atribulada, irmão, não quer nada, não soma nada, não acrescenta, é só aquele peso, só sugando a energia, vai sugando, aí tu tá entendendo? Não está aguentando nem contigo, irmão, porque suga a alegria de viver. Não tem dia que você tem tudo para estar feliz, tu está igual o Estênio Márcio canta. Me diga, andorinha, você, que já voou o mundo inteiro, que já cruzou os sete mares, já cruzou os continentes. Ele fala assim, diga, andorinha, é uma música sobre depressão. Estênio Márcio, um dos maiores compositores da música evangélica. Ele vai falar assim, me diga todo o ar, todo o céu tem bastante espaço para voares livre e viver feliz. Ele fala, me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que nada nas profundezas, se esconde entre velhos navios, né? E nada nas correntezas. Me diga, será, se os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz. Ele fala, ele quer conversar com a alma dele, vai falar com a alma dele. Por que você está abatida, minha alma? Se você tem tudo, você tem tudo para viver feliz. Por isso que ele usa andorinha, pode voar para tudo que é lado. Não tem bastante ar para você, mas às vezes tem os gafanhotos, irmão, que eles sugam a tua alegria de viver. Tu tem tudo para ser feliz, mas tem um gafanhoto que fica ali migrando, cortando, destruindo, devorando. É terrível, irmão. Se você tem um desses, meu irmão, tu tem que orar para você vencer. Para que a alegria de Deus, ela seja maior do que o desgosto na sua vida, irmão. Porque tem dia que você está desgostoso, irmão. Tem dia que você fala assim, meu Deus do céu. Como me dizia minha mãe, aonde eu fui amarrar minha régua? Minha mãe falava essa, onde eu fui amarrar minha régua? Amarrou agora. Entendeu? Mas a gente vai sempre superar, porque Deus ele é o nosso socorro presente. Mas se você pode escolher, escolhe bem. Cerque-se de quem vai edificar a sua vida, de quem vai acrescentar, de quem vai somar com você, de quem vai ser canal de bênção sobre a sua vida. Luta faz parte, mas viver debaixo de luta, irmão, isso aí é complicado, às vezes é gafanhotos, né? Então, olha só,
provocando crise econômica. Às vezes provocam crises em várias áreas da vida. Às vezes são pessoas que são assim. Não tem igreja, irmãos? Tá na rede, eu não posso falar tudo, meu Deus, mas porque às vezes, irmão, tem pessoas que vão e não deixam saudade, não, irmão. De verdade, irmão, com todo carinho, amor e respeito. Como pastor, você não vinde a mim, cuida de todo mundo, irmão. Mas tem gente que quando vai, irmão, sabe, você vem para a igreja mais tranquilo, irmão. Às vezes você passa dias e dias enfrentando coisa que ninguém vê e você nunca vai poder falar. Nunca vai poder falar com ninguém, vai ter que aguentar, cara, mas todo dia que às vezes vem para a igreja aquele desgosto. Pô, fulano de tal vai ficar te resistindo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Às vezes Deus leva os gafanhotos, meu. Às vezes, sinceramente, o pastor tem que trabalhar feliz ou não, irmão? Se o pastor trabalhar amofinado, ele vai durar pouco, irmão. Às vezes, por isso que o pastor tem que lidar, tem que ter uma equipe saudável, uma equipe que o apoia, uma equipe que confia. Se não confia, não fica. É melhor não ficar. Entendeu? Quem me entende diz amém. Às vezes suga a tua fonte de alimento, tua energia, tua alegria, irmão. Vai embora. Porque está ali se desgastando com quem não quer, né? Não, vamos parar por aqui, senão acaba traduzindo e já sai no português. Então deixa no mistério. O enxame deles pode devorar tudo que houver de verde no caminho. Olha só, devora tudo de verde que é no caminho. Tudo que é vida, irmão. Tudo que é saudável. Tudo que é produtível, se fala, é certo essa palavra? Tudo que é produtivo. Tudo que é produtivo, tudo que gera alguma coisa, né? Tudo que é verde. Verde fala disso. Tem vida ali, tem saúde ali e tem potencial para produzir frutos. Quem me entende diz amém? Um enxame, se for um enxame, devora tudo que é verde. Só fica seco, meu irmão. Não tem gente que é assim? Não tem lugares que são assim? Não tem comunidades que são assim? Não tem famílias que são assim? E desculpa falar, não tem às vezes igreja que são assim? Tu entra ali, irmão, não vai mais para frente. Não rompe, vai ficar só na aparência. Só na aparência, mas vai secando. Está ali fazendo maior fogo de palha. Daqui a pouco a palha vai queimar, não tem mais nada. Não é assim ou não, irmão? Desculpa eu denunciar, mas não tem ou não tem? Por isso tem que olhar com atenção. Tem que olhar com atenção. Não tem famílias que todo mundo ali vai dar porque não presta? Todo mundo ali vai ser para desgraça, todo mundo ali vai virar isso, vai virar aquilo outro. Não é assim? Nasceu naquela família, entrou para aquela família, e tem gente que entra para as famílias, né? Aí junta com a família, irmão, aí pega aquela... Se não tiver com a raiz de Jessé, irmão, se não tiver fluindo a unção do Espírito Santo, irmão, vai ser secado, igual aquele filme do Homem-Aranha que tem uma máscara preta, né? Uma farda preta que entra na pessoa e suga, né? Matrix, né? Que suga o cara. Pum, explode. Tem isso, irmãos. Então, às vezes, eu preciso entender. Por isso que o profeta está falando, olha, isso aconteceu da noite para o dia? Não. O que aconteceu foi que o devorador fez isso, o cortador fez isso, o destruidor fez aquilo, o migrador fez isso. Mas não foi por nada. Ele vai pegar o versículo 5 e ele vai dizer assim, ébrios. O que são ébrios? O que é um ébrio? No meu tempo tinha o Nelson Gonçalves cantar, tornei-me um ébrio na bebida. Ninguém conhece isso? Não, né? Tornei-me um ébrio na bebida e agora eu quero te esquecer. Ele perdeu a mulher e agora virou um ébrio. O ébrio é um bêbado. Ébrio é o bêbado. Então ele está falando aqui, ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então, o que isso aí significa? É óbvio que, pelo contexto, a população de Israel estava se embriagando. É óbvio que as pessoas estão bebendo demais, e estão perdendo a consciência, e trazendo degradação, porque o excesso da bebida gera outras devassidões, né? Não tem gente que... Tem lugares que a pessoa bebe e tira a roupa, sobe nas mesas. Tem outros que brigam, saem no supapo com o outro, porque passou do ponto.
Tem até um certo ponto, irmão, que a pessoa vai lá, né? Nós cristãos não praticamos, não apoiamos, mas não vou te dizer que Deus vai mandar para o inferno por causa disso. Ela tomou uma cerveja lá, né? Tomou um vinho cá, né? Eu não vou dizer que Deus vai mandar aquela pessoa para o inferno. Um crente batizado no Espírito Santo, já é diferente. Não estou dizendo também que Jesus vai mandar para o inferno, não, porque até alguém pode me assistir e pratica esse tipo de coisa. É cada um com seu cada um. Mas o problema é que aqui as pessoas estão se perdendo. E aqui ele está dizendo, ó, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. O que isso significa para a gente, irmãos? O ébrio, eu anotei aqui, ó, o vinho é um símbolo dos prazeres e do pecado. Porque assim como a bebida, quem já bebeu aqui? Não vou perguntar quem bebe, não, fica tranquilo. Quem já bebeu? Né? Já bebemos. A gente sabe que quando a gente bebe, a gente que às vezes é fraquinho, a gente fica meio fortinho, não fica? A gente fica meio fortinho quando bebe. Já fica mais forte, né? Já fica mais forte, né? Sim ou não? É porque perdeu um pouco a consciência, meu irmão. Eu era assim, meu irmão. Eu encarava todo mundo. Agora você vê, um faqui praticamente, quem lutou o Street Fighter, as pessoas pensavam que eu era o Dalsin, saiu da tela. Estava lutando, esticando o braço. Sugar Face. Aquele bafo de bebida. Sugar Face. Só quem jogou Street Fighter sabe o que é, né? O indiano, né? O Roger sabe, o Roger Hill ali jogou muito Street Fighter 2, né? 2,5. Então, é assim. Não é a gente, às vezes, é o feinho, né? Ou a feinha, né? Todo inibido. Aí, de repente, toma um grauzinho, já fica, né? Abalou Bangu. Vai que vai, né? É ou não é? Sim ou não? Então, a gente perde a noção, irmãos. Eu estou falando assim para dar para entender. Quem entende, diz amém. Então, o ébrio aqui, para a gente, às vezes, é a perda da nossa consciência. Por causa de coisas que não agradam a Deus. Por causa de coisas que nem vão fazer bem para a gente, só vão fazer mal. Coisas que a gente não precisa daquilo. Coisas que a gente não depende daquilo para ser feliz. A gente não depende daquilo para ter valor. A gente não depende daquilo para alcançar nada. Porque nós temos um Deus que pode nos dar todas as coisas. Mas a gente se perde naquele negócio. E chega uma hora que aquilo não é suficiente mais. E é o que está acontecendo aqui, ó. Agora chora e pranteia. Porque eu não estou esquentando com nada. Porque está dando tudo certo, eles estão na curtição. Né? Não estão pensando em Deus, não estão pensando em lavoura, não estão pensando em plantação, não estão pensando no sacrifício, não estão pensando no bem-estar da família deles ali. Estou olhando para eles e você, comigo, vamos olhando para nós. Eles não estão pensando em nada, só estão pensando em se divertir, só estão pensando em curtir, só estão pensando em beber aqui, ó, o vinho, só estão pensando só nisso. Mas agora não, agora que cortou. Não tem aquela pessoa que é viciada, ela não esquenta a cabeça com nada. Aí quando chega uma hora que ela não tem mais de... Acabaram, ninguém mais dá nada de graça para a pessoa. Não tem isso ou não tem? Quem é que faz isso? Hã? Quem é que faz isso? Tem dúvida que é um maligno por trás? Tem dúvida que é um maligno que faz isso? Ele dá, a gente se sente o tal, né? Nós somos o tal. Daqui a pouco ele começa a secar, irmão. Começa a secar. E aí todo mundo manipulado pelo maligno, né? Agora ele vai levantar outro. E fica aquele negócio, né? Então é isso. Aí na hora que a coisa aperta, a gente vai uivar. A gente vai clamar, ai meu Deus! E agora, meu Deus? E agora, Jesus? E agora, irmão, ora por mim? Irmão, vamos pedir oração na igreja? É isso, é assim que acontece. Aqui ele botou. Eu coloquei aqui, ó, embriaguez do sucesso. Quem já passou? Isso aqui é a expressão do meu tempo. Embriaguez do sucesso. É do teu tempo, Rubens? Pô, tem gente que se perde na embriaguez do sucesso. Está dando certo, a pessoa está tudo indo legal, a pessoa é embriaguez do sucesso. O fracasso faz a gente cair na real. A gente, rapaz, estou com nada, não estou precisando dar uma estudada. Pô, não estou com nada não, pô, estou precisando ouvir conselho. Pô, não estou com nada não, estou precisando, né, de Deus.
Pô, estou precisando, né, de discipulado. Agora, o problema é o sucesso. Às vezes o sucesso, irmãos, a coisa vai dando certo, a gente entra naquela embriaguez e a gente esquece a consciência. Quando falava era isso, né? Lembra, Robinho? Tá na embriaguez do sucesso, tá todo alterado. Hoje fala como isso? A pessoa está muito acelerada, está empolgado, né? É o empolgado, né? A pessoa está empolgada e está perdendo a consciência. Lá na frente, o juízo está chegando. Eu coloquei aqui a insensatez. Eles não tinham a mínima vergonha de perder totalmente os seus sentidos por causa da bebida, né? Vamos versículo 8, meu tempo já está acabando. Versículo 8, olha aqui, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são como dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Agora olha só, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Olha só que palavra forte. Né? Se você observar bem, você vai falar assim, mas como é que pode a virgem estar lamentando pelo marido se ela é virgem? Né? Quem pensou isso? Quem não pensou? Pensou, não pensou? Quem está aqui diz amém. Ali não é uma virgem que já foi desposada, ali é uma virgem que tem uma promessa de casamento. Porque ela já é considerada que ela já tem um marido, né? Lembra de Maria? Maria já era a esposa de José, mas ainda não tinha se juntado com ele ainda. Por isso que foi aquele escândalo, quando o Espírito Santo botou dentro dela Jesus, no ventre. Por isso José era um homem justo, ele pensou em abandonar ela. A Bíblia não diz que ele de madrugada pensou em sair para ninguém saber, porque ele não queria expor a mulher. A mulher ia ser apedrejada. Como é que ela está grávida agora, se ela nem dormiu com o marido ainda? Ela era a esposa, mas ela estava prometida para se casar. Quem me entende? Então, o que isso significa para a gente, irmão? Tem muita promessa para a vida da gente. Tem muita coisa para... Inclusive, a nossa salvação eterna está prometida. Nós estamos debaixo de uma promessa. Promessa de realização do nosso sonho, realização do nosso projeto, de sermos felizes e celebrar, porque o casamento ali era uma grande festa, né? Mas ao invés disso, o que ela tem? Ela está cingida de pano de saco. Quando se fazia isso? Quando se estava de luto. Quando se morreu alguém, pano de saco, ou quando estamos numa grande desgraça, numa grande ruína, é pano de saco e cinza na cabeça. Então veja qual é o estado daquela população. Meu tempo já foi, eu sabia que eu não ia fechar hoje. Mas a gente precisa pensar sobre isso. São promessas de bênção. Ao invés da alegria, é pranto e tristeza. Olha o versículo 9, para a gente acabar pelo menos essa primeira parte, tá bom, pastor Gilcimar? Versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Em vez de estarem celebrando a vida em Cristo, eles estão agora de luto. Porque eles não têm nem mais oferta no altar, adoração. Não tem nada, não tem sacrifício, não tem nada no altar, não tem adoração mais. Versículo 10. O campo está assolado e a terra de luto. Por quê? Porque o cereal está destruído. Alguma coisa está acontecendo e está gerando impacto em todas as outras áreas. A vide se secou, saúde. As olivas se murcharam. Não tem unção, não tem óleo. Versículo 11. Envergonhai-vos, lavradores. São os agricultores, ó, sintam vergonha. Quem é que planta na sua vida? Quem é o responsável? Quem é responsável? Você, irmão. Você é o responsável por plantar. Tem gente que fica assim, a culpa do que eu estou vivendo, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Porque a gente, em Deus, a gente pode mudar qualquer coisa. A gente não pode mudar as pessoas. As pessoas a gente não pode mudar. Mas a situação a gente pode mudar. Primeiro pela gente. Irmão, a gente pode ter tanta vida que os vampiros, eles não conseguem, não precisa nem de alho, que isso é história, né, de cinema. Não precisa nem de alho, os vampiros nem conseguem sugar a gente, não. A gente já começa... Eles dão, cada um dá aquilo que tem. E a gente tem mais do que as pessoas têm. E a gente prevalece. Né? Uivai vinhateiros, plantador,
fabricante de vinho, né? Vinhateiro, né? É o fabricante de vinho. Cultiva lá a uva, etc. e tal, e faz o vinho, né? Pisa no lagar. O vinho não significa alegria, não é tipo da alegria? Olha lá, uivai, não tem alegria não, irmão. Não tem gente que vive assim? Um momentinho de fome. E tem gente que hoje finge que está alegre. A pessoa está com uma cara, está tristão. Hein? De repente ela vai postar alguma coisa, ela... Aí depois olha de novo. Nossa, essa aqui não está boa não. Aí termina a foto. Está digitando ali triste, irmão. Deus não quer que a gente viva assim. Deus quer nos restituir uma vida de vitória, uma vida de alegria. Aquilo que foi roubado, Deus pode dar de volta. Versículo 12. Eu vou encerrar aqui, tá? São 9 e 10. A situação é de perda. Cadê o 12? Eu estou lendo o que eu escrevi. Ó. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Olha só, quem começou a ler o texto lá, é só isso, só aquilo. Não, vai comprometendo tudo, irmãos. Se a gente não parar aquele ciclo de destruição, vai comprometer tudo, irmão. Quem me entende diz amém. Tem que parar. Onde é que eu paro? Parando com o pecado, me reconciliando com Deus, me arrependendo e andando conforme Ele quer, irmãos. Esse é o caminho da restituição, né? Ele vai dizer aqui, todas as árvores. No começo eram uma ou duas, agora ele está dizendo, olha lá, todas as árvores do campo se secaram, irmão. Tem época que você não está legal no trabalho, mas está legal na igreja, está legal no casamento, né? Está legal na vizinhança, está legal no curso, está legal nisso e aquilo, nas amizades, não é assim? Aí tem época que seca o trabalho, aí daqui a pouco já fica ruim as amizades, daqui a pouco fica ruim o estudo, aí daqui a pouco começa a ficar ruim, daqui a pouco fica ruim na igreja. Todas as árvores. A árvore fala de quê? De fontes de alimento para a gente, para a nossa vida. Porque a gente não só vive de altar de adoração aqui na igreja. A gente tem família, a gente tem amigo, a gente tem outras coisas que vão nutrir a nossa existência também. Sim ou não? Fluindo de Deus, melhor. Mas ele está falando aqui. Versículo 13. Cingivos de pano de saco e lamentais sacerdotes, uivai ministro do altar, vinde, ministros do meu Deus. Né? Aqui eu paro e encerro aqui. Ó. Vou ler até o versículo 14. Aí eu encerro aqui. Tá? Cingivos de pano de saco e lamentais sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Irmãos, isso aqui está falando, ó, eu coloquei aqui, ó, é preciso lamentar. A gente não pode ficar... As pessoas, elas estão às vezes rindo do nosso estado, às vezes a gente passando por ridículos, sabe? A gente fazendo papel feio, Satanás está rindo e debochando, né? E a gente às vezes está achando engraçado. Ou não nos damos consciência disso. Às vezes, né? As festas de celebração pela nossa derrota, pela nossa morte, pelo nosso fracasso, já estão preparados. E a gente precisa se conscientizar. Então, nessa noite é uma noite de conscientização, irmão. Talvez, hoje é tempo da gente dar uma parada para ver tudo que... Vamos começar hoje, encerrando o culto e começando, né? Um paradoxo, né? Vamos parar para ver assim, como eu poderia estar agora? Onde eu deveria estar agora? Né? Intelectualmente, espiritualmente, financeiramente, espiritualmente, na minha casa, na minha família. Vamos parar para pensar nisso? Vamos parar. Fisicamente também, como é que eu poderia estar agora? Eu poderia estar melhor, eu estou todo arrebentado já.
Eu estou todo destroçado, como é que eu estou? Estou todo largado, como é que eu estou? Né? Minha saúde, como é que eu estou? Vamos parar para pensar nisso, porque de repente a gente já foi roubado e nem se percebeu. Israel estava ali naquele momento e Deus está falando, ó, dá uma olhada como é que está a situação. Tanto é que ele está falando, ó, chorem, lamentem. É sinal que ninguém estava chorando, lamentando, irmão. Eles não estão nem com noção do que está acontecendo. Então vamos começar a parar aqui. Deus está nos chamando a atenção, né? Porque Ele quer tratar. Eu falei que tem duas formas de tratamento. Uma é castigar o pecado e a outra é abençoar o seu povo, é proteger o seu povo das perdas, das dores, dos sofrimentos e restaurar, restituir aquilo que foi roubado, irmão. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Deus quer que a gente seja restituído. Ele quer nos dar de volta aquilo que a gente poderia, a gente ainda pode. Repete comigo, aquilo que eu poderia, eu ainda posso. Aquilo que eu conseguiria, eu ainda consigo. Aquilo que eu sonhava, eu ainda posso sonhar. Aquilo que eu podia fazer, eu ainda posso fazer. É possível, ainda tem tempo. Meu Deus pode fazer. Ele vai restituir, irmãos. Foi roubado o nosso tempo, algumas oportunidades que a gente teve, mas é tempo de restituição, irmão. Mas é tempo de conscientização. É tempo de consciência. Eu preciso abrir meus olhos. Eu preciso respirar fundo. Eu preciso falar, meu Deus, me mostra a minha situação. Porque Deus, Ele quer restituir aquilo que foi roubado ontem, mas especialmente Ele quer já restituir, se eu posso falar assim, vou falar poeticamente, aquilo que o inimigo e o sistema já programaram, né? Vamos dizer assim, já planejaram roubar da gente lá no futuro. Aí lá na frente, ao invés da gente estar pranteando e olhar para as árvores, né? As áreas da nossa vida e ver que está tudo seco, né? Que é isso que é o plano, a gente possa trabalhar hoje para que todas as árvores elas estejam todas verdinhas, todas frutificando, e eu possa estar me saboreando e me alimentando para ter uma vida abundante. Quem me entende diz amém? É isso aí, essa daí é a proposta de Deus. Deixa eu ler só um texto aqui para eu encerrar, versículo 25. Versículo 25, capítulo 2, versículo 25. Convido você a se colocar de pé. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas, sobre esses elementos e sobre a forma. É claro, eu já vou dar dica, porque eu não vou esperar para a semana que vem para você ser abençoado e eu. A gente precisa ter consciência. Dá uma analisada, irmãos. Vou falar, eu gosto de rede social, eu entro na rede social. Irmãos, me amarro em televisão. Eu vejo luta nova, eu vejo luta antiga, eu vejo filme novo, eu vejo filme antigo, eu faço tanta coisa, irmão, mas olha só, eu preciso e você, a gente precisa parar um tempo para refletir, irmãos, e o diabo está roubando isso. A gente fica ocupado em tanta coisa, fazendo tanta coisa, que não sobra tempo para a gente refletir, para a gente ponderar, como é que foi meu dia, como é que foi minha semana, como é que foi o meu mês? A gente vira o ano, irmão, é fogaréu, é roupa branca para tudo que é lado, mas a gente não para analisar como é que foi o ano, o que é que eu planejei, ou se às vezes eu nem planejei, eu fui deixando o ano me levar, chegou no final do ano, eu estou comemorando o quê? Só que eu passei de um ano para o outro. Um ano é só contagem de tempo, irmão, é só contagem de tempo. Se não tivesse contagem de tempo, continuava tudo normal, outro dia, outra noite, outro dia. Eu preciso pensar, irmão, eu preciso pensar, você precisa refletir, o amanhã é logo ali, irmão, porque o hoje passou rápido. Eu pisquei o olho, era ontem, eu pisquei de novo, já é hoje, eu estou assim, meu Deus, e o que eu podia tanto, mas podia ser isso, podia ser aquilo outro, que amanhã eu não preciso passar por isso, irmãos. Quem me entende diz amém. Vamos parar, a primeira coisa é refletir. Deus quer parar para pensar. Será que isso foi nos seus dias? Foi no dia dos seus pais? Será que foi você? Será que foi eles? Então onde que aconteceu? Foi do nada? Está ébrio? Está dormindo no ponto? Não tem consciência? Está insensato? Está vivendo a vida por viver? Abre os olhos aí, acorda aí, porque o devorador está aí, porque o migrador está aí, porque o cortador está aí,
Porque o destruidor está aí para destruir, para roubar, para matar. Abre os olhos. Abre os olhos. Consciência. E a partir desse momento, duas atitudes a gente precisa tomar. Uma delas é a santificação, irmãos. Olha, vale a pena se santificar, irmãos. Se santificar é se aproximar mais de Deus e se afastar mais do inimigo que veio para roubar, matar e destruir. Vale a pena. Vale a pena alinhar a minha vida, nem que seja aos poucos, de pouquinho em pouquinho, ao princípio de Deus, porque Deus no final ele vai me honrar, vai me guardar. O inimigo não vai ter como me alcançar, porque a mão de Deus vai estar lá. Não segura, ele está se esforçando, ela está se esforçando, não vai tocar, mas eu quero, mas acusa aí, ele é justo, está declarado justo, eu vou segurar. É se conscientizar, meu Deus, o que eu preciso deixar e o que eu preciso me apegar. É o caminho da restituição. E sobretudo, irmãos, se arrepender. Ver qual é o nosso papel no estado das nossas coisas, das áreas da nossa vida. E, sobretudo, se arrepender de viver uma vida independente de Deus, irmão. A melhor coisa é ser dependente de Deus. A melhor coisa é contar com Deus para nos dar vitória. O texto diz lá, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha só, está falando de tempos atrás, não está falando daquela hora. Ah, não, ele está falando daquele momento, não está falando, vou restituir os anos que foram consumidos lá atrás. Olha lá, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Eu já falei sobre isso aí no início. O meu grande exército, olha só, agora você veja que mistério. Foi o próprio Deus que enviou, irmão. Ou que liberou, tirou a mão. Ó. Agora ou eles tomam jeito, ou o inimigo leva tudo de vez. Olha aí. Meu grande exército, versículo 26. Versículo 26. Comereis abundantemente. Repete comigo. Comerei abundantemente. E vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Agora vamos internalizar essa palavra e vamos colocar na primeira pessoa. E fala assim, eu comerei abundantemente. Fala assim, eu me fartarei. Fala assim, eu louvarei o nome do Senhor meu Deus, que se ouve maravilhosamente comigo. E eu, fala mais alto, e eu, que sou seu povo, jamais, fala mais alto, jamais, fala mais alto ainda, jamais serei envergonhado. Meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esta palavra revelada pelo Teu Espírito, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me capacitou para compartilhar essa verdade, essas verdades que estavam ocultas ou esquecidas. O Senhor tirou a poeira de em cima e nos falou claramente ao nosso coração. Abre o nosso entendimento, nos dá consciência sobre tudo que nós falamos aqui. Que essa palavra não se perca no meio de tantas palavras, de tanto oba-oba, de tanta balela e de tantas vozes que às vezes mais atrapalham do que ajudam, que possamos ficar com a Tua voz falando ao nosso coração. Senhor Deus amado, nos dando consciência no final dos dias, no final das semanas, no final dos meses, no final dos anos, ó Pai, sempre nos dando consciência do nosso estado, a verdade a nosso respeito, porque nós cremos que o Senhor tem um plano maravilhoso para nós. Ó Deus, e nós não seremos envergonhados. Senhor, é tempo de restituição, é tempo de recuperar o que foi perdido, é tempo, Senhor, de prosperar em todas as áreas da nossa vida. Repreende o devorador, Senhor, repreende o cortador, repreende o migrador, repreende o destruidor, ó Deus amado, repreende todas as forças espirituais e naturais, Senhor, que operam, meu Deus Todo-Poderoso, no sentido de nos levar
à seca e ao fracasso. Senhor, sonda o nosso coração e vê se nós, muitas das vezes, não somos esses elementos que secam, que devoram, que cortam e que destroem, meu Pai, e nos dá uma natureza nova, edificante, frutífera, ó Deus, próspera, abundante, Senhor, e que sejamos canal de bênção e de prosperidade. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, e cremos que o Senhor vai nos conduzir para um tempo. O Senhor já está nos conduzindo, mas agora o Senhor fala de uma maneira mais viva sobre restituir, recuperar, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, nós cremos nessa verdade e já te agradecemos por aquilo que está no teu coração para a nossa vida, porque nós cremos que é muito bom. Pai Santo, leva agora o teu povo em paz e segurança para os seus lares, para as suas casas. Senhor, que seja uma semana de restituição, uma semana de conscientização, uma semana de arrependimento, uma semana, meu Deus amado, de vida abundante, Pai. Repreende toda a força espiritual e natural contra nós. Tira de nós toda a dependência emocional. Às vezes dependemos de pessoas, Senhor, que vão nos levar para o fracasso, que roubam a nossa força, a nossa vitalidade. Pai, dá uma noite abençoada, Senhor, e tudo aquilo que teu povo, ó Deus, gostaria de te pedir, não te pediu nesse culto, os que estão aqui, estão na sua casa, meu Pai, que o Senhor possa liberar a respeito deles. Abençoa a alma, abençoa o corpo e abençoa o espírito do teu povo. Tudo isso eu oro e por tudo isso eu já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quem for ofertar e dizimar, a diaconisa está lá na coluna lá de trás. Você deposita, mas faça isso com alegria, tá? Se não tiver alegria, não faça isso não. Deposita lá a sua oferta, o seu dízimo e Deus abençoe a sua vida, tá legal? Peço que os irmãos continuem orando aí pela mãe do Vitor e pelo Vitor, orando aí, o casamento está se aproximando, dia 15, né? Para que tudo dê certo, né? As coisas estão preparadas aí, agora é contagem regressiva, né? Hoje é dia 20 hoje é 22, então tá faltando aí 15 dias, mais 8 dias, não é isso? Ou 9 dias, 20 e poucos dias, vamos botar assim, né? 24 dias, está faltando, vai ser uma grande bênção. Então vamos orar por ele, vamos orar pelo Lucaian que está doente e vamos orar também pela Regiane que estava enferma. Eu espero que eu vou ouvir o testemunho de que vai estar curada, tá bom? Feliz com a presença da Miriam, presença da Karen, meu tesouro, coisa mais linda desse mundo, né? Que vem da França, né? Vem da França. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem voltando, meu irmão Ademilson. Deus tem uma obra de restituição, uma obra de bênção, de prosperidade. O Senhor tem algo especial para nós. Nós estamos vivendo um pouquinho, mas nós vamos viver mais ainda da parte de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a doce comunhão e as consolações do precioso Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Quem disse amém, dá um abraço. Cotovelinho só em alguém. E fala assim, Deus vai restituir tudo que foi roubado.